Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Programa Fala Vereador. Olá, conversamos hoje com o André Meirinho, que está aqui para a gente abordar temas importantes do exercício do seu mandato em favor da cidade. Prazer em tê-lo aqui. Olá, Derbal, a todos que nos acompanham na Rádio Câmara, nas redes sociais. Muito bom poder conversar direto com a população, passar a informação das ações do nosso mandato e o que estamos buscando para Balneário Camboriú. A gente tem aqui um tema interessante que foi passado pela sua assessoria com relação à praia de Taquarinhas, que é o Parque de Taquarinhas, que é uma região... É muito discutido isso há tempo, né? Quanto à preservação, é propriedade particular, não é propriedade particular, entrou em leilão, enfim, está na mão da Caixa, né? E o senhor está requerendo aqui que a Caixa, afinal de contas, passe para o município essa propriedade, para que a gente possa trabalhar adequadamente a sua preservação. Exato, Aderbal. É importante resgatarmos primeiro o que representa o espaço e depois o histórico do que aconteceu, né? Como o espaço é uma praia única, né? Que se a pessoa vier, eu digo que se a pessoa vier pelo mar, parece que está descobrindo o Brasil, né? Que chega numa vegetação ali virgem, mata nativa e então um pedaço bem diferenciado, ainda mais considerando o litoral de Santa Catarina, onde tem muitas coisas ocupadas, né? E ainda com o centro de Balneário Camboriú altamente adensado. Então é um grande contraponto importante. Talvez é um dos pontos que não foi invadido pela construção, né? Exato, agora, né? Exato. E aí, há algum tempo, eu lembro que desde 2008 participo com o Instituto Ideia de uma mobilização para que aquele espaço ficasse preservado de fato. E foram muitas lutas, projetos de lei estadual, por exemplo, para criar o Parque Estadual de Praia de Taquarinhas, para manter preservado, e ainda no sentido de educação ambiental, de estimular o turismo, etc. E aí foram feitas várias ações, abaixo-assinado com mais de 13 mil assinaturas, enfim. E aquele espaço pertencia, uma parte, pertencia a uma construtora que fez uma operação de crédito, não pagou, e o terreno tinha passado para a Caixa. A Caixa, e aí eu quero aqui agradecer e parabenizar o senador Esperidião Amin, que naquele momento que nós ficamos sabendo disso, a Caixa iria leiloar os terrenos da Praia de Taquarinhas e aí qualquer pessoa poderia adquirir para buscar fazer algo que desejasse dentro das regras possíveis. Mas aí o senador Esperidião Amin conseguiu interferir na Caixa para suspender o leilão. Enquanto isso, nós conseguimos, via a comunidade, com a OAB, com a própria Univale, com o Laboratório de Gestão Costeira, com o Instituto Ideia, conseguimos convencer, eu fiz uma indicação na Câmara, conseguimos convencer o prefeito a fazer um decreto de utilidade pública. Quando foi feito esse decreto, e foi liberado os leilões da Caixa, ninguém mais teve interesse em adquirir, porque de fato mostrava que ali não poderia ser construído nada. Então, o que acontece? Esses terrenos ficaram com a Caixa. E aí, desde 2019, eu, junto com o senador Esperidião Amin, nós conseguimos abrir um diálogo com a Caixa para o prefeito ficou responsável por dar continuidade a essas negociações, e até hoje não aconteceu nada. Existe ainda o projeto tramitando na Assembleia Legislativa. Então, o que eu estou apresentando como alternativa para o prefeito, para que apresente a Caixa, com base na minha tese de doutorado? Que como a Caixa, a princípio, não pode doar para o município, porque é um terreno adquirido de uma operação de crédito não paga, porque ela teria um prejuízo. Então, o que eu estou apresentando de alternativa? Vincular a marca Caixa ao Parque Taquarinhas. Então, por exemplo, Parque Taquarinhas Caixa, uma estratégia de naming rights, por X anos, ao mesmo tempo que ela passa os terrenos ao município da forma que for possível juridicamente para a Caixa. Eu acho que podia até ser permanente, esse nome da Caixa vinculado, não obsta. Não também. Nenhum, né? Ou quantos anos forem, não importa. Exatamente. E como viabilizar essa parceria e que depois, lógico, ficaria para o município, o terreno ficaria para o município, enfim. Então, apresentei essa alternativa para que se chegue numa solução.
Senão a Caixa fica dizendo, não, eu não posso. Tal. Essa é uma solução. É uma forma da Caixa receber rentabilidade em função da sua projeção da questão de patrocínio de naming rights, então direito à denominação no parque, num terreno que está dela, mas quem iria fazer a gestão no município. Que poderia ser também estadual, Aderbal. A solução serve para os dois. Né? Mas, então, encaminhei a indicação para o prefeito. Por que encaminhei a indicação? Porque, infelizmente, não pode nem ser eu, nem os senadores pedirão a mim ir lá bater na porta da Caixa e dizer, olha, vamos fazer esse acordo? Quem representa o município é o prefeito até o final do ano que vem. Então, nós encaminhamos a indicação para ver se ele toma providência e aí pode garantir um legado, uma unidade de conservação para a nossa cidade. Dois aspectos aí interessantes que esse imbróglio do dono da área com a Caixa até foi bom. Diz que a males que vem para bem. Porque se ele tivesse quitado, já tínhamos um problema pela frente. Enfrentar de uma outra forma, com normas diferentes, tinha que intervir, em suma, ia dar uma encrenca, como diz os caboclos, para mais de metro, né? Ainda bem que esse problema aconteceu para alertar. Só que a impressão que eu tenho é que essas coisas são demoradas em demasia, né? Negócio, muita burocracia pelo meio. A Caixa, nessa altura dos acontecimentos, formalmente, ela não vai entregar um negócio que ela recebeu em troca de uma dívida, mas que ela não pode usar também. Exato. Quer dizer, vai ficar ali um ativo morto, um ativo inativo, que ela não vai poder usar. Quer dizer, é um negócio até de inteligência, que não seria um prejuízo. Exato. Vai doar. Ela vai trocar por patrocínio. Exato. Então, em Balneário Camboriú, com tudo que a cidade projeta. Então, é algo que eu vejo realmente possível, mas no meu entendimento falta atitude política de ir atrás e realmente colocar como prioridade isso. Desde 2019 essa abertura de negociação. E a situação da declaração do Parque de Taquarinhas oficialmente, já terminou a tramitação na Assembleia? Na Assembleia não, já foi aprovado na Comissão de Justiça e Redação. O deputado Ivan Nats, que foi a autora, né? Ele apresentou no momento de grande discussão, porque é importante nós resgatarmos, né? O projeto era do deputado Sargento Amaury Soares, apresentou 2 vezes, depois sumiram com o projeto, por incrível que pareça, né? Ficou para o deputado Marcos Vieira e depois o projeto desapareceu, e aí o deputado Ivan Nats se representou, mas o projeto nunca foi votado na Assembleia Legislativa. Então são essas 2 alternativas, pode ser municipal ou estadual, mas o importante é que, de fato, fique garantido, né, para a sociedade, né, para a comunidade poder frequentar o local e com um grande diferencial, inclusive, turístico para Balneário Camboriú. Eu tenho acesso a... a gente sempre tem dúvida e as dúvidas são boas porque força você a buscar caminhos para acertar, né? Eu sempre tenho dúvidas com relação, mesmo que tudo se resolva, qual é a exploração turística que a gente vai proporcionar para as pessoas? Simplesmente visitar? Ou vão oferecer algo mais em termos de visitação? O que se debatia até com um plano de manejo ali era no seguinte, e foi debatido inclusive junto à Costa Brava, né, a APA Costa Brava, mas era no sentido de talvez pensar, até o Instituto Ideia que defendia também, né, por exemplo, pensar junto à questão de um museu, algo, né, sustentável ali dentro, que não seja uma exploração forte, comercial, mas nesse sentido de integrar a natureza, né? Integrar a questões básicas que não se vê mais, não se tem mais acesso, e principalmente para gerações futuras vai ser um grande diferencial, né? Poder vir, por exemplo, né, a Balneário Camboriú e conhecer uma praia como Taquarinhas que está lá intocada. Eu digo, por exemplo, para mim, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses e que, né, a expectativa é que viva até 2100. Né? Como vai ser 2100 a questão das praias no Brasil, vamos dizer, em Santa Catarina? Então, é um grande diferencial e vai ser cada vez mais. A questão é realmente depois trabalhar, principalmente turisticamente, que as pessoas possam estar lá, mas que possa ter uma infraestrutura também. Mas o que a gente sente da população que não quer algo em excesso e até como contraponto, né, o nosso diferencial da nossa praia central, mas que lá seja realmente um reduto que fique preservado. Eu sempre tenho receio do mau uso, né? Sim. As coisas vão se modificando, daqui a pouco dão um jeito de alterar a legislação, acrescentar mais isso, mas é para permitir algo que não é agradável, que não é adequado. Sim. A Praia do Pinho, Praia do Nudismo, primeira do Brasil, aí agora com mau uso, deteriorada,
o vereador está querendo mudar a condição dela. Ele justifica, porque foi mal usado, utilizado. Quer dizer, impetraram ali dentro coisas que não tinham nada a ver, acabaram estragando. Esse é o medo que eu tenho sempre. Quando tem uma área preservada, eu tenho medo. Quando começa a botar na mão de gente, eu tenho medo. Bota bicho lá, bicho cuida melhor do meio ambiente, que ele sobrevive daquilo. Né? Mas, vereador, vamos derivar para um outro campo aqui. O senhor tem uma crítica sempre muito acesa, muito acerba com relação a nomeações de cargos comissionados que para o senhor seriam dispensáveis. Queria falar um pouco disso. Na verdade, é o que eu tenho procurado nesses últimos tempos agora, Derbal, até um contraponto às propostas do governo que vieram na criação de cargos comissionados e depois de mais de 6 anos do governo prometendo fazer uma reforma administrativa. Né? Então, o que a população esperava na reforma administrativa? Os cargos se atualizam, né? As necessidades da cidade se atualizam. Há um grande apelo pela comunidade para que os cargos sejam mais eficientes, que estejam para o foco que a cidade precisa. E o prefeito tem sido muito incoerente. Né? Além de prometer a reforma administrativa e não ter entregue a reforma administrativa, o que aconteceu recentemente? Criaram 2 cargos comissionados para livre nomeação e exoneração do prefeito, onde? Na subprefeitura da Barra. Subprefeitura da Barra é importante? Sim, é importante a descentralização na região sul. Porém, o prefeito fez muitas críticas no passado dizendo que não era importante. No início do seu governo, ele demorou 2 anos para nomear um secretário. E agora, por questões políticas, para conseguir acomodar os novos cargos que estão entrando no governo, ele criou mais 2 cargos em um lugar que ele dizia que não deveria ter. Está vindo tem um outro projeto na pauta agora para criar um cargo em função da orla da praia, mas ali no meio também tem tirando a exigência de ensino superior do cargo de secretário da pessoa idosa. Então, mas espera aí, lá atrás ele dizia que as indicações seriam técnicas para os cargos comissionados. E é claramente, então os cargos eles vêm sendo criados não para o que a cidade precisa, mas para quem o prefeito quer nomear. Os cargos são criados com pessoalidade e não impessoalidade, que são dos princípios da administração pública. Esses cargos seriam exatamente só na subprefeitura, né? Isso. 2 lá na subprefeitura. Agora, então, ali para a Orla, um de licenciamento e outro para acompanhar a obra da Orla. Também não sei quem que vai ser nomeado ali, mas provavelmente deve ser pensando em alguém e não no que a cidade precisa. E esse mesmo da pessoa idosa, para dizer que tem que ficar igual ao da desenvolvimento e inclusão social. Mas, então, aumenta a exigência da desenvolvimento e inclusão social. Porque qual que é o parâmetro do exigência do ensino superior? Né? Se nós formos lá pela gestão de competências, que divide em conhecimento, habilidade e atitude, né, nós temos muitas pessoas que fazem história, que fizeram, que se diferenciaram sem ter ensino superior, em várias áreas, e que são grandes empreendedores. Agora, nós não podemos dizer que o ensino superior não é relevante. Então, se o cargo não é para alguém específico, é para o que a cidade precisa, a exigência do ensino superior vai fazer com que aumente a questão da qualificação, pelo menos no conhecimento. Pode não ser na habilidade e atitude, mas isso cabe ao prefeito, né, definir. Então, é isso, mais uma incoerência. Né? Se o sentido é valorizar a educação, o sentido seria exigir dos outros cargos também. Mas, claramente, e se perdeu assim o pudor de mandar projetos para a Câmara, criando cargos, sem fazer a reforma administrativa, e o prefeito já não quer mais saber, ele já não vai resolver mesmo, e já está pouco preocupado, infelizmente, com as metas do seu governo e o que ele vai deixar de alcançar. Como é que o senhor coloca, com relação à subprefeitura, o município de Balneário, 45 quilômetros quadrados, quer dizer, uma área territorial ínfima, um dos menores municípios do estado, criar uma subprefeitura, se fosse Lages, na Coxilha Rica, que fica a 40 quilômetros, tudo bem, o deslocamento é complicado, quem vai a pé? Se precisava de bicicleta, quer dizer, um tipo de coisa assim que eu também não vejo muito, mas isso não é a minha função aqui, achar ou não achar, né? Mas o que é que o senhor acha disso?
Eu vejo que é possível. Eu vejo que ela é possível que ela exista. É bom que exista. Tem um histórico, né, longo da cidade. Aliás, se nós formos falar, nós vamos até lá na origem da cidade, que divide que o Rio Camboriú tem uma divisão que acabou ficando para Balneário, mas tinha uma lógica até que ficasse Camboriú. Mas tem um histórico muito longo, até antes de ter a passarela, por exemplo, antes de ter a ponte do Barranco, entre outras coisas, da divisão, da dificuldade da região sul de acessar muito serviço em Balneário Camboriú. Então, quando o prefeito Periquito criou, levou lá a estrutura bancária, levou a estrutura de atendimento das secretarias, etc. O próprio IPTU era entregue lá. É possível. A UPA, né? A UPA, né? Vamos dizer, como dizia o próprio prefeito Periquito, da garagem de barco. Garagem de barco. Mas que foi... Né, então, serviu durante bastante tempo. Né, então, está lá e é uma referência. Então, é um diferencial, é possível concentrar serviços em determinados locais. A grande questão é o que eu falo, é a incoerência do prefeito. Quem dizia que não precisava era ele. Inclusive, Secretaria de Compras, Secretaria de Transparência, ele dizia que não precisava, falou quanto era deputado federal, criticando o ex-prefeito Periquito, e depois, quando esteve como prefeito, recriou todos os cargos e mantém essa estrutura e a reforma administrativa tanto dita que viria para dar nova cara à cidade conforme as suas condições atuais, não veio. Então, fica nisso. Ficou só em questões políticas e a gestão perde. Mais uma vez, a cidade acaba perdendo por interesses exclusivamente políticos. Obrigado, vereador. Obrigado, Aderbal, pela oportunidade de conversar com a população. Fico sempre à disposição. Obrigado. Faremos com o vereador André Meirinho, do Progressistas. Fala, vereador, volta noutra apresentação com outro vereador. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe as nossas outras redes sociais.